Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 16 de março. Você que nos acompanha em todo o Brasil através das antenas parabólicas no sistema digital e analógico, também acompanha pela NET Claro TV nos canais 190 e 690. Você também nos acompanha no portal sba1.com. Daqui a pouco vamos estar também ao vivo pelo Facebook, todas as páginas que levam o programa Agricultura BR. Você também pode nos acompanhar no Paraguai, aqui no Brasil também pela NEL TV, que é uma TV por assinatura, e a partir de agora a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. E eu começo o programa de hoje falando sobre as exportações brasileiras do agronegócio. Isso porque a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, divulgou os dados do acumulado do mês de fevereiro, que totalizaram 6 bilhões e 500 milhões de dólares. O principal destaque, mesmo com uma queda forte, frente ao fevereiro do ano passado, foi a soja com 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Essa queda para a soja é um reflexo direto da colheita muito mais lenta do que nos anos anteriores. Você vai acompanhar comigo agora os números da CNA para as exportações em fevereiro. Então aqui nós trazemos fevereiro de 2021 em relação aos valores de negociação. Como eu disse, o total foi de 6 bilhões e 500 milhões de dólares, uma alta de 2,8% de acordo com os dados da CNA. A soja é o principal produto do Brasil, mesmo em um mês em que teve uma queda bastante forte por conta da colheita atrasada. A queda foi de 33,1%, esse é o destaque aqui do Agricultura BR, trazendo os números, né? Carne de frango é o segundo principal produto, totalizou 480 milhões de dólares, uma queda de 6,8% de acordo com os dados que foram divulgados pela Confederação Nacional da Agricultura, claro, também acompanhando os números da Secretaria de Comércio Exterior. A Agricultura BR agora fala a respeito do que vem acontecendo em relação às áreas de produção no Brasil de soja e quanto que soja já foi colhida no Brasil. E de acordo com a Pátria Agronegócios, o Brasil deve ter colhido entre 59 milhões de toneladas e 59 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com os números que foram divulgados pela empresa nesta última segunda-feira. Nós vamos acompanhar agora alguns dados, alguns números relacionados à soja. Você vê aqui a colheita da soja no Brasil, de acordo com a Pátria Agronegócios, para uma data de 15 de março. A média dos últimos 5 anos é de 61,1%. Ano passado, no dia 15 de março, estava em 63,2%. O atraso é muito evidente, nós tivemos uma aceleração importante em relação ao que acontecia até uma semana antes, vindo para 45,9% agora. Essa aceleração conseguiu trazer aí uma colheita, que é o que a Pátria Agronegócios está estimando, na casa de 59 milhões de toneladas. A Pátria acredita entre 59 milhões e 59 milhões e 500 mil toneladas de soja que já foram colhidos para aqui o Brasil. E é o que nós vamos falar agora, porque teve uma melhora climática, né? Uma das questões colocadas pela Pátria Agronegócios, também pela Datagro, é que houve uma estabilização climática e isso proporcionou uma aceleração nessa colheita da soja. Mesmo assim, está colhendo muita soja fora do padrão, daqui a pouco eu vou falar disso, mas sobre como é que vem o clima, mapeamento de chuvas e se vai dar para continuar colhendo nesse ritmo, eu converso agora com Celso Oliveira, ele que é da Somar Meteorologia
Meteorologia. Celso, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. As empresas de consultoria estão dizendo que teve uma aceleração porque o clima permitiu que as máquinas trabalhassem de uma maneira mais contínua. Como é que você avalia esse momento da colheita, Celso, sobre o ponto de vista da meteorologia? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Pois é, a chuva enfraqueceu sobre o Brasil. Um dos motivos é justamente a chuva que vem, as nuvens carregadas que vêm pela costa norte do país, a chamada zona de convergência intertropical, que de fato perdeu força nas últimas semanas e fez com que a chuva no interior do país caísse mais na forma de pancadas. Tanto que se a gente olha imagens de satélite, percebe que a quantidade de nuvens sobre o Brasil é bem menor do que a gente vinha observando entre o final de fevereiro e início de março. E, além disso, o que chama a atenção é que agora, nas próximas semanas, teremos o que a gente chama de bloqueio atmosférico, ou seja, as frentes frias que também poderiam trazer aí dias mais chuvosos, elas ficam mais presas na região sul. Então, olhando a segunda quinzena de março, de uma forma geral, já desde a semana passada, e olhando para frente, até o final dessa segunda quinzena de março, as condições são bem melhores. É claro que existem algumas pedras aí no caminho. Por exemplo, no Paraná, agora entre a quinta e a sexta-feira, justamente as frentes frias que vão ficar bloqueadas na região sul devem trazer 2 dias mais chuvosos ao estado do Paraná, mas também nada muito duradouro. E outra coisa também que chama a atenção é que agora entre a quinta-feira e o sábado teremos também dias mais chuvosos, com chuva, temperatura mais baixa no Mato Grosso, Pará, Tocantins, algumas partes do Maranhão. Mas também comparado ao que a gente vinha observando, também o período é curto. Então, deve ter aí uma desaceleração do processo de colheita da soja nesses 3 dias, mas depois disso, a partir do domingo, decorrer da próxima semana, a situação volta a ser favorável. Então, de fato, a chuva enfraqueceu. Existem alguns dias aí que a gente precisa monitorar, mas são poucos dias, e de uma forma geral, até o final do mês de março, a expectativa é de um acumulado de chuva menor e principalmente a chuva não tão frequente como vinha caindo aí entre o final de fevereiro e início de março, Fabiano. Celso, em torno do que nós podemos esperar, então, para esse momento de colheita de soja, semeadura do milho, as precipitações, né? Nós temos ainda uma mudança, né, de estação no meio dessa semana, né? Eu gostaria até que você citasse esse aspecto, mas nós temos uma mudança para o outono, então muda a estação, e temos também ali uma chegada de frente fria. Isso é fato, Celso? Chega, mas essa frente fria, Fabiano, ela mais ajuda principalmente o Rio Grande do Sul, do que atrapalha. Por quê? O Rio Grande do Sul ainda já começou a colheita da soja, mas ainda tem muita soja tardia, está em pleno desenvolvimento e a umidade do solo voltou a cair. Tivemos uma boa chuva na semana retrasada, mas a umidade do solo hoje está baixa e com a expectativa de uma sequência de frentes frias, tem uma hoje, tem outra no fim de semana, tem outra no final da semana que vem, isso volta a fazer com que a umidade do solo aumente no estado. É claro que as áreas que estão já no início de colheita devem ter uma certa paralisação, mas também não é algo assim duradouro, a ponto de falarmos que o outono inteiro, por exemplo, o abril inteiro vai ser chuvoso no sul. Não é o caso. Tá? Então tem essa questão, realmente, chuvas mais concentradas no sul e na Argentina, tá? Que a Argentina vem sendo também a bola da vez agora, em função da diminuição da produtividade. Então, é uma chuva que estanca as perdas na Argentina. E de fato, entraremos agora no outono. O outono já é caracterizado pela diminuição da chuva. Isso vai acontecer agora no próximo sábado, a entrada do outono. E já há um indicativo, justamente olhando essa chuva mais fraca, já mostra aí o indicativo desse padrão aí que a gente vai observar no outono. E, além disso, tem a questão do próprio enfraquecimento do Laninha, né? Teremos aí uma transição do Laninha para uma neutralidade no decorrer desse outono. Isso também deve ajudar a diminuir essas chuvas no outono. E aí é aquela história. Se por um lado você quer colher e justamente quer tempo seco, por outro lado você não quer que a chuva corte de forma repentina a ponto de atrapalhar, aí, diminuir a produtividade do milho. E é essa questão que a gente vai monitorar a partir de agora. As condições para os próximos 15 dias, eu diria, são boas para as duas
para as duas questões aí, tanto colheita como a questão do desenvolvimento do milho, mas a gente vai ter que ficar bem atento aí para esse decorrer de outono, porque a expectativa é de enfraquecimento das chuvas nas próximas semanas, Fabiano. Obrigado, Celso. Uma boa tarde a você e a toda a equipe da Somar Meteorologia. Até a próxima. Até a próxima, Celso. Conversei com Celso Oliveira, meteorologista da Somar, falando um pouco a respeito de como que fica o clima, também o mapa de chuvas, né? Tem mudança de estação nesta semana e nós estávamos falando justamente a respeito da colheita da soja enquanto vem a semeadura do milho. Então vamos dar uma acompanhada como é que vem agora a situação de colheita da soja no sul do Brasil, é o que você acompanha comigo. Você tem aqui na tela o sul do Brasil, destaque começando pelo Rio Grande do Sul, nós temos colheita da soja até o dia 15 de março em 1%. Né? O Rio Grande do Sul tem um calendário diferente e faz com que ele cultive um pouco mais tarde que os demais estados. Aqui os dados são da Pátria Agronegócios. Vamos passar agora para Santa Catarina, trazendo o destaque do Agricultura BR em relação à colheita. A colheita de soja até o dia de ontem em 30% no estado de Santa Catarina, de acordo com a Pátria. Passando agora para o estado do Paraná, é o segundo maior produtor de soja do país, tem sofrido algumas situações aí em relação ao que acontece com a qualidade da soja, por conta do excesso de chuvas. Em 36% são os números para o sul do Brasil. Daqui a pouco a gente fala a respeito do Centro-Oeste. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora os números do DERAL para a colheita de soja e principalmente a qualidade das lavouras da oleaginosa no segundo maior produtor de soja do país. É o que nós vamos acompanhar agora nos números. Nós temos um avanço de 22 pontos percentuais. Nós temos aqui as lavouras no estado do Paraná com boas condições. Aquelas que estão nas áreas estão em boas condições, 81% em boas condições, 17% em condições médias e apenas 2% em condições ruins, foi o que informou os nossos amigos do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. E o volume de soja processada no estado do Mato Grosso no último mês atingiu quase 868 mil toneladas. Os números dos embarques de exportação, assim como a soja processada, ficaram aquém daquilo que ocorria no último mês de fevereiro de 2020. Isso, todo mundo sabe os motivos, está diretamente ligado ao atraso e o acumulado de atrasos relacionados à colheita da oleaginosa e à disposição do produto para as atividades. Nós vamos ver alguns números, então, do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que na tarde desta última segunda-feira atualizou os dados do Mato Grosso. Veja só que o esmagamento, portanto, quase 868.992 toneladas, uma queda de 2,67%. As exportações ou embarques de soja ficaram em 1.580.000 toneladas no mês de fevereiro. Em janeiro não teve nenhum, né? Só para comparar aqui, agora em fevereiro, Mato Grosso embarcou 1.580.000 toneladas, é abaixo de fevereiro do ano passado. Comparado a janeiro desse ano nem se fala, né? Que janeiro não teve embarque de soja no estado do Mato Grosso. Agora, esse índice aqui, que nós estamos vendo agora, que o IMEA colocou, de soja avariada em 9,08%, tá? O que acontece? Né? O sojicultor sabe muito bem disso, até 8% é tolerado soja variada. Agora, nesse caso aqui, chegando a 9,08%, é por conta do excesso de chuvas, estraga a soja mesmo, aí
temos penalização para o sojicultor mato-grossense por conta desse um ponto percentual acima daquilo que é permitido de soja em condições ruins. Acompanhamos agora os números da Pátria Agronegócios para a colheita de soja no centro-oeste do Brasil. Começamos os números da Pátria pelo estado do Mato Grosso do Sul. Você acompanha comigo agora os dados de como que vem essa colheita no estado de Mato Grosso do Sul, com 62% da soja colhida até o dia 15 de março, de acordo com a Pátria Agronegócios. Podemos passar para o estado de Goiás. Nós temos aqui 3 dos estados mais importantes da produção de soja brasileira. Goiás atingindo 53,30% de colheita. E, por fim, estado do Mato Grosso. Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil e do mundo enquanto estado. Nós temos aqui Mato Grosso chegando a 80,16%, de acordo com os números da Pátria Agronegócio, para a colheita da soja nos estados da região centro-oeste. Vamos ver como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. É uma das atenções do sojicultor brasileiro, assim como o dólar. Daqui a pouco eu comento um pouco sobre dólar, mas olha só, maio vindo com 14 dólares, 18 centes mais 4 o bushel, vem perdendo um pouco, próximo à estabilidade, mas com perdas. Posição de julho também na mesma situação, 14 dólares, 86 centes mais 4 bushel, próxima à estabilidade. Posição de agosto vem estável com viés de queda em 13 dólares, 67 centes mais 2 o bushel. E a posição de setembro vindo a 12 dólares, 88 centes mais 4 por bushel. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Não são esperadas grandes alterações em relação ao mercado de soja, eu já falava disso ontem. Não são esperadas nem por conta de soja em Chicago, nem por conta também de alguma movimentação no mercado brasileiro diferente. Os olhos estão mesmo voltados para o dólar. Há muita movimentação no mercado doméstico brasileiro que faz com que o dólar oscile e isso está impactando muito nos valores de soja e também nos travamentos nas negociações. A soja aqui no Brasil tem muita soja vendida que está entregando. Esse mês de março, então, deve ser marcado com uns 15 milhões de toneladas de soja embarcada. É um volume realmente muito forte, muito expressivo. Já que falei de dólar, falei de soja, mas isso também se relaciona a milho. Milho também está numa dependência fortíssima de câmbio e hoje nós temos o Comitê de Política Monetária Nacional que deve, inclusive, trazer uma alta na taxa básica de juros. Você vê aqui o dólar comercial no Brasil vindo a R$ 5,58 mais 3, uma queda de 0,99% para a moeda norte-americana, é o que a Agricultura BR destaca para você. Hoje eu conversava mais cedo com alguns economistas e a gente comentava a respeito de uma expectativa geral para o ano de 2021 em torno de uma taxa Selic fechar mais alta nesse ano e eles começaram a comentar que podemos ver uma Selic já mais alta na reunião desta semana. Começar hoje, né, e encerra nesta quarta-feira a reunião do Comitê de Política Monetária Nacional. Eles já estão reunidos e isso pode vir a acontecer já nessa reunião, uma forma de atrair recursos financeiros do exterior aqui para o Brasil e dar uma segurada no dólar também. Mas quem explica essa situação e como vem a moeda norte-americana é Walter Pulga Jr., que participa do programa agora. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, Fabiano, a reunião que começa hoje e termina amanhã deve decidir por um aumento da chamada taxa Selic. E é na expectativa desse aumento da taxa Selic,
Resumindo, no aumento da taxa de juros é que se trabalha hoje com a perspectiva do dólar um pouco abaixo dos valores que nós vimos recentemente. Mas a queda é muito pequena, viu? Ela não chega a 1%. Aliás, hoje o dólar já passou de R$ 5,63, né? Logo na abertura ele estava nesse valor, em seguida começou a ceder na expectativa de uma alta na taxa básica de juros no país. O que indicaria aí juros mais altos e melhor atratividade para investidor estrangeiro na medida em que se paga um pouco melhor pelo capital investido. Bom, isso ocorre também, né? As moedas de países emergentes como o Brasil também se apreciam em relação à moeda norte-americana, então não ocorre só aqui. Mas aqui há também constante intervenção do Banco Central ofertando dólares no mercado para evitar uma alta mais acentuada, o que, aliás, não tem surtido grande efeito. Mas agora, com a alta da taxa de juros, a expectativa do mercado é que nós tenhamos aí mesmo uma queda, né, na taxa de câmbio, vamos dizer assim. Agora, R$ 5,58 mais 41 na compra, o dólar recua aí 0,95%, 0,96% aproximadamente. Ainda não tem uma queda tão acentuada como nós víamos recentemente, né? Depois de uma explosão também que nós acompanhamos aqui no Agricultura BR. Agora, vale lembrar que enquanto isso ocorre, nós temos o nosso índice Bovespa beirando aí a estabilidade, isso logo no início da manhã. Em seguida, cedeu um pouco. Índice Bovespa patina naquela faixa dos 114 mil pontos. Agora está em 114.519 pontos, tem uma queda de 0,29%. Mas o nosso índice Bovespa não tocou ainda, isso há alguns dias não ocorre, a faixa dos 115 mil pontos. Portanto, muito difícil ainda de ultrapassar a faixa de 115 mil pontos. No Brasil, seria bom ultrapassar de forma definitiva os 115 mil pontos e abrir um outro objetivo, já na faixa de 118 mil pontos. Mas os investidores no mundo e aqui reagem com cautela, principalmente por conta de vacinação, da falta de imunizantes e da suspensão das vacinas da AstraZeneca, além de reuniões dos bancos centrais nesta semana. É o que dizia em análise distribuída agora há pouco a clientes, né, o economista-chefe da Modal Mais, o Álvaro Bandeira, né? Bom, a despeito de mais uma mudança no comando da saúde, né, os analistas de mercado acreditam que essa alteração não terá influência nos negócios. A mudança do ministro da Saúde não traria maiores preocupações para o mercado, mas a falta de vacina, sim. E é nisso que o mercado está trabalhando, está focado neste momento. Sem vacinação, nós não teríamos uma recuperação econômica rápida. É opinião praticamente unânime, até mesmo do ministro da Economia, Paulo Guedes, recentemente conversando com jornalistas. Fabiano, é esperar aí mais um pouco para ver se essa recuperação econômica vem, lógico, depois da vacinação mais ampla da população brasileira. É com você. Muito bem, Walter Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco o Pulga volta para falar sobre essa investigação que foi aberta para o encontro, né, de R$1 bilhão em sonegação em relação à cadeia produtiva do café. Daqui a pouco o assunto de destaque no Agricultura BR. Em relação à recuperação econômica, isso é um fato. Os países que têm recuperação mais rápida são aqueles que vacinaram e conseguiram fazer as aquisições mais cedo. O Brasil precisa acelerar esse processo para que se tenha um ritmo econômico mais forte. Vamos dar uma olhada agora, então, como é que vem os números para a soja nos portos brasileiros. Nós temos aqui soja, nesse momento, a R$ 171 a saca de 60 quilos para entrega em abril nos portos de Santos e Paranaguá. Os dois portos aqui vêm registrando valores parecidos a R$ 171 a saca na referência para entrega no próximo mês. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de milho, vamos saber como é que vem a semeadura, os negócios e muito mais. O assunto é milho no próximo bloco aqui na Agricultura BR. Então você que produz, você que consome, né, que precisa engordar os animais, fica de olho no próximo bloco. Nosso WhatsApp é o 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já.
Falamos agora a respeito de milho aqui no Agricultura BR e nós vamos falar a respeito de um levantamento que foi apresentado pela Pátria Agronegócios em relação às suas estimativas de produção de milho. Milho que vem com semeadura atrasada por conta do atraso na colheita da soja e tem números estimados pela Pátria Agronegócios em 105.660.000 toneladas do cereal. Portanto, mais baixo que os números oficiais, tanto da Conab quanto também do Departamento de Agricultura norte-americano aqui para o Brasil. Para falar a respeito dos números da Pátria, eu vou conversar agora por telefone com o Cristiano Palavro, ele que está em uma área rural lá no estado de Goiás e fala conosco a respeito dos dados da empresa de consultoria. Cristiano, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, ainda com um pouco menos de 106 milhões de toneladas, uma safra realmente bastante expressiva para o milho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Realmente temos um atraso significativo já consolidado, né, no plantio da safrinha, e é essa preocupação que nos fez manter números mais conservadores para a produção total aqui no Brasil. Já temos uma safra de verão que foi afetada por problemas climáticos lá no sul do Brasil, né? A safra de verão ela vinha com estimativas aí próximas de 26 milhões de toneladas produzidas, mas essa estimativa foi cortada para abaixo de 24 em função da falta de chuvas, especialmente no Rio Grande do Sul e partes do oeste catarinense. E agora, na safrinha, as perdas ainda não estão consolidadas, né, já que nós estamos começando a safra, mas em função desse atraso, mais de 50% da safrinha está sendo plantada já no mês de março, que é o mês que apresenta um risco climático mais elevado. Por isso, essa estimativa mais conservadora da Pátria Agronegócios. Cristiano, as estimativas da Pátria vão apontando exatamente isso, né? Uma primeira safra abaixo de 24 milhões de toneladas, uma segunda safra de 80 milhões e 130 mil toneladas e uma terceira safra também aí com um pouco mais de 1 milhão e 700 mil toneladas de produção. Neste momento, essa produção brasileira, ela traz uma situação de equilíbrio frente à demanda esperada para esse ano de 2021? Demanda e oferta, ele está bastante apertado já para esse ano, mesmo que a gente venha ter confirmações dessas produções acima de 105 milhões, ou até mesmo buscando produções próximas das estimativas oficiais. O quadro, a gente vem de uma safra 19-20, que já teve um quadro apertado. Agora, a expectativa é que esses estoques não cresçam muito ou possivelmente fiquem menores. Então, se a gente já viu uma escalada de preços com os estoques do ano passado, estoques ainda menores nessa safra vão colocar aí mais um incentivo de alta para esses preços aqui no mercado interno. O que é preocupante pensando na perspectiva do consumidor de milho, né? Tá certo, Cristiano. Em relação aos aspectos relacionados aos valores para o cereal, principalmente a partir deste momento, eu tenho observado principalmente um foco nesse momento, tanto para a soja quanto para o milho, mas principalmente no milho, um foco também muito importante em cima da moeda norte-americana. E essa semana o dólar vem com alguns altos e baixos também bastante expressivos. O que você diria para o produtor de milho em relação ao travamento dos seus negócios? Bom, a gente sabe que o milho, a gente tem cerca de uma exportação estimada nesse ano próxima de 35 a 36 milhões de toneladas. Alguns órgãos já falam em até 39 milhões de toneladas. Isso aí dá praticamente 1/3 da nossa safra brasileira. Então, claro, a gente tem toda a influência do dólar na formação do preço aqui no Brasil. A influência é menor do que na soja, onde a gente exporta aí mais de 60%, 70% da nossa produção, mas sim para o milho a influência também é mantida e a paridade de exportação é importante. Para o produtor, o dólar é sim um risco nesse momento, porque ele fez suas compras com um dólar elevado e agora a gente pode ter um dólar perdendo valor ao longo de 2021. Isso não é uma perspectiva consolidada, porque ainda temos muita coisa pela frente. A pandemia vem se agravando aqui no Brasil, a situação econômica e fiscal do país também não é tranquila. Então, realmente, o dólar ainda é uma variável muito difícil de se ter uma leitura pela frente, porque ela ainda depende dos fatores sanitários aqui no Brasil, dos fatores fiscais
e também dos fatores políticos. A gente sabe que a situação política no país também mostra alguma instabilidade e isso afeta a projeção de câmbio. Tá certo, Cristiano. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR e desejo a você uma ótima tarde. Uma ótima tarde, obrigado pelo convite. Até mais. Conversei com o Cristiano Palavro, ele que é da Pátria Agronegócios, falando um pouco a respeito das estimativas da Pátria Agronegócios em torno do milho. O pessoal pode desligar o telefone, muito bom. Mas falando a respeito das estimativas da Pátria Agronegócios em relação à produção brasileira e também essa relação, né? Oferta e demanda é muito ajustada para milho, a expectativa é de uma continuidade de valores altos, mas tem essa questão do dólar aí, principalmente por conta da aquisição de insumos por parte do produtor brasileiro, do produtor de milho, de insumos com dólar mais alto. Então tem que estar muita atenção neste momento na moeda norte-americana. E você sabe que aqui no canal do Boi, principalmente na Agricultura BR, você vê como é que vem a cotação do dólar praticamente o tempo todo, né? A gente vai comentando a moeda norte-americana, então fica de olho. Por aqui eu falo sobre milho, só que agora a negociação no mercado futuro brasileiro. Você acompanha comigo como é que vem os números para a B3 hoje, vindo com correção no mais curto prazo. Essa posição é aquela que está migrando em relação às demais, portanto os contratos estão migrando. A posição de março vindo a R$ 91,87. Agora as demais posições, que é onde que eu quero que o produtor rural e o telespectador tenha mais atenção, elas vêm com alta. Posição de maio vem a R$ 94,57 a saca de 60 quilos, com alta de 0,53%. Julho, R$ 89,70 a saca, elevação de 0,45%. Setembro também sobe mais de 0,5%, vindo para R$ 84,79 a saca de 60 quilos. Portanto, temos movimentação de alta com os negócios com o milho na Bolsa Brasileira, na B3. Vem alta, você desconsidera a posição de março, está migrando o contrato mesmo. Então, maio, julho, setembro, todas as posições vindo com alta no mais curto prazo aqui no Brasil. Falo agora de milho, mas milho lá no estado do Paraná, e falo em duas fases. Primeiro, em relação ao milho de primeira safra. Isso porque o milho de primeira safra no estado do Paraná atingiu colheita em 64%, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado. Veja comigo então como é que vem o estágio desse milho de primeira safra no Paraná. De acordo com o DERAL, como eu disse, 64% colhido. 70% estão em boas condições, 22% em médias condições, 8% em condições ruins, é o que o Agricultura BR vai destacando sobre o milho primeira safra no estado do Paraná. Já falando do milho de segunda safra, de acordo com o DERAL, o produtor paranaense já colheu 72%, já cultivou, né, semeou 72% desse milho. Então já está no solo 72% das áreas que estão destinadas a milho de segunda safra, ou milho safrinha no Paraná. Vamos saber agora das condições deste milho que já está no campo no Paraná. Você tem aqui 95% em boas condições, 4% em condições médias. Vem muito bem o milho de segunda safra no estado do Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná. Olha, a China causou hoje, né? A China trouxe uma compra junto aos norte-americanos para entrega ainda na campanha 2020-2021 no volume de 1.156.000 toneladas. 1.156.000 toneladas de milho que foram vendidos pelos norte-americanos para os chineses. Foi o valor reportado pelos exportadores privados dos Estados Unidos ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
E vamos saber agora como é que vem milho na Bolsa de Chicago. Você acompanha agora os números para o cereal. Nós temos milho com alguma elevação no mais curto prazo, mas as posições estão muito mais próximas à estabilidade e queda também nos prazos mais longos. Maio vem com alguma alta, pequena alta, e vindo para $5,51 o bushel. Julho, $5,38 mais 2 o bushel, estável. Com perda, a posição de setembro a $4,96 o bushel e a posição de setembro $4,74 mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR em relação ao que temos visto em relação ao mercado futuro lá na Bolsa de Chicago. É o que o Agricultura BR destaca para você. Falo agora a respeito do que vem acontecendo na tensão pecuária do Brasil, falo do que vem acontecendo na pecuária do país. No último dia 3 de março, a Agricultura BR promoveu uma importante mesa redonda, trazendo analistas de mercado do boi, pessoal que representa a indústria, produtores rurais e também representantes do varejo. Esse tipo de bate-papo ele é muito importante para que nós tenhamos uma situação mais clara em relação à cadeia produtiva. Sobre este assunto, e um dos participantes foi o professor Marcos Pava Neves, nós perguntamos para ele a respeito do cenário que ficou um pouco mais complicado para a indústria frigorífica não exportadora para a China, né? Porque eles estão disputando preço com os frigoríficos que estão exportando para a China e aí tem que pagar o mesmo preço, porque senão não consegue matéria-prima para a atividade, para o trabalho. Nós perguntamos como é que fica esse cenário, como é que ficam essas posições na cadeia produtiva e ele respondeu. É realmente complicado, porque uma das coisas que nós trabalhamos em estratégia, que é importante para a mitigação, vamos dizer assim, de riscos, é a diversificação de canais. Então, se uma empresa tem a chance de vender para diversos canais nacionais e internacionais, se tem um problema com um determinado mercado, ela tem como compensar com outro mercado, de certa maneira ajustando. Então, o caso dos frigoríficos que estão apenas no mercado interno expõe a essa situação nesse momento, onde, por questões de preços internacionais, de câmbio e de consumo na China, que pode até aumentar, porque aparentemente tem chance de estar voltando lá o problema da peste suína africana, ela fica em desvantagem competitiva em relação àquela que consegue atuar tanto no mercado internacional como no mercado nacional. Então, o importante para esses grupos é uma tentativa de abertura de mercados ou mesmo alianças estratégicas para que parte da sua produção possa ser certificada e exportada, mas é sim um problema. Olha só, se você quiser rever esse programa, ele foi no dia 3 de março, foi um programa especial a respeito da cadeia produtiva da pecuária bovina de corte, falando sobre os aspectos econômicos. Nós tivemos produtores rurais participando, teve o Maurício Nogueira da Tenagro participando também, teve a Andréa Mesquita do Território da Carne, teve o professor Marcos Pava Neves, teve o Rogério Goulart também, Rogério Goulart da Carta Pecuária e muita gente boa conversando a respeito de pecuária no Brasil, sobre mercado para o pecuarista, para o frigorífico e também no varejo. Essas questões foram todas debatidas. Você pode acessar esse programa através da nossa página no YouTube, canal do Boi no YouTube. Você coloca lá Agricultura BR, 3 de março de 2021, que você vai conseguir ter acesso ao debate, a discussão é extremamente atual e importante para a pecuária brasileira. A seguir na Agricultura BR, o assunto é café e hoje nós vamos falar de um caso de polícia. Isso porque está sendo investigado a partir de hoje, através de uma operação, o desvio, a sonegação de R$1 bilhão no setor do café. Aproveite para entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é o 67 99173 3737. Eu vou para o intervalo e volto já. E a Justiça autorizou a Polícia Civil do Estado do Paraná a deflagrar a Operação Expresso,
que pretende investigar e também prender os responsáveis pela sonegação de R$1 bilhão em pagamento de tributações. Quem explica essa situação para nós aqui no Agricultura BR é Walter Puga Júnior, que está de volta ao programa. Puga, é um assunto grave, R$1 bilhão aí em tributos é um volume muito considerável. É um volume muito grande mesmo de dinheiro, né? Agora, a Justiça autorizou, Fabiano, a emissão, né, de 220 mandados judiciais em 4 estados. E a Polícia do Paraná está cumprindo esses mandados a partir de hoje na chamada Operação Expresso. Na verdade, o que ocorria? A operação da Polícia Civil do Paraná vai investigar a sonegação de cerca de R$1 bilhão em impostos de empresas que comercializam café. No total serão, vou repetir, 220 mandados judiciais espalhados por 39 cidades de 4 estados brasileiros. No Paraná, em São Paulo, no Espírito Santo e em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, que executa a decisão judicial, foram expedidos 35 mandados de prisão temporária, 124 mandados de busca e apreensão e 61 sequestros de bens. A operação foi batizada de Expresso, né? Ela investiga, na verdade, crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa dos envolvidos, né? Os alvos da operação, olha, são atacadistas e corretores de café em grão lá no Paraná, transportadoras também, proprietários e representantes de torrefações. Ou seja, é um modo de operar no comércio que visa principalmente receber benefícios fiscais. As operações envolvem empresas de 2 estados e possibilitam o não recolhimento do ICMS sobre notas fiscais falsas. Bom, os jornais divulgam que, paralelamente, outra empresa noteira, né, que emite nota falsa aqui de São Paulo, emitia notas fiscais falsas destinadas a atacadistas e a torrefações do Paraná, segundo as investigações. Bom, nessa ida e vinda, somados os valores, as empresas de fachada, tanto de Minas como de São Paulo, emitiram mais de R$6 bilhões em notas fiscais falsas entre janeiro de 2016 e fevereiro de 2021, sendo R$2 bilhões só em 2020. Bom, as investigações não começaram agora, elas começaram lá atrás, em 2019. Quantas empresas que recebiam essas notas fiscais falsas no Paraná? A estimativa dos investigadores é de que elas tenham acumulado crédito tributário fraudulento de R$100 milhões, considerando que receberam aí R$1 bilhão em notas frias. Considerando as multas, o valor devido lá no Paraná, apenas no Paraná, né, é de R$200 milhões. Houve também sonegação de tributos federais e a suspeita é que as empresas deixaram de pagar para a Receita Federal outros R$200 milhões. Bom, a operação continua, não é a primeira investigação desse tipo no Brasil, sempre há problemas com a emissão de notas fiscais falsas no mercado de café. Vira e mexe, nós temos esse mesmo problema. Falta aí também, vamos dizer, uma atenção constante, né, para essas negociações com o café que trazem, vez ou outra, turbulência para o mercado. Uma das reclamações dos corretores que operam dentro das normas, Fabiano, é de que boa parte desse café acaba entrando nos mercados, como na Grande São Paulo, a preços mais baixos, porque os recursos já foram auferidos em crédito tributário, em isenção de ICMS, ou seja, alguns benefícios já foram auferidos e esse café entra no mercado com um preço muito mais baixo e aí, lógico, né, a concorrência é desleal. Então, há um dano para o mercado, sim. Não é só um dano para a Receita Federal, para a Receita dos estados, ou mesmo sonegação de imposto. É mais do que isso. Prejudica o andamento do mercado. Por isso, a ação da Justiça está sendo agora bem ampla, né? São 220 mandados autorizados, sendo eles distribuídos, esses mandados, em 34 cidades do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Não é uma boa notícia para a cafeicultura brasileira, não. É com você. Tá certo, Walter Puga, uma boa tarde para você. Situação realmente que merece a atenção da cafeicultura nacional, de todos os membros desta cadeia produtiva. Por aqui eu sigo falando de café porque foram divulgados
o volume de estoque dos Estados Unidos, que neste momento se encontra com 5.790.000 sacas estocadas no país, de acordo com a Associação do Café Verde. Esse número, volume de fechamento do mês de fevereiro, representa uma queda de 52.600 sacas frente ao volume estocado no mês anterior. Seguimos falando sobre café, agora que falei de café nos Estados Unidos, vamos saber como é que vem as posições para o café arábica negociado na plataforma Ice Futures, na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui a plataforma subindo café e a posição de maio vem com $1,33 mais 65 a libra peso, vai subindo 1,55 pontos. Julho, $1,35 mais 60 a libra peso, com 1,60 pontos de alta. Alta também, eu chamo muita atenção do produtor brasileiro, o cafeicultor brasileiro. O café aqui do Brasil, ele é muito precificado nas posições de setembro e dezembro, então essas posições nos interessam mais. Posição de setembro a $1,37 mais 55 a libra peso e dezembro $1,39 mais 65 por libra peso. São os negócios com café arábica na plataforma Ice Futures da Bolsa de Nova York. Falamos agora de café robusta, referência para o conilon aqui no Brasil, negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólar. Veja só que nós temos alta também para o robusta e a posição de maio retoma o piso de $1.400. Maio vindo com $1.400 cravados por tonelada, com alta de 0,86%. Julho, $1.424 a tonelada, elevando 0,85%. Setembro em alta de 0,83% a $1.444 a tonelada, enquanto que novembro vem para $1.467 a tonelada, uma alta mais expressiva em novembro, 1,31% de elevação neste momento. Um dos fatores da logística que mais acaba impactando os negócios no setor agropecuário do país é a armazenagem. Elemento essencial para a logística nacional, nós temos algumas limitações que impedem que se tenha um melhor manejo e gestão dos empreendimentos com grãos no país. Para falar a respeito deste assunto, você vai acompanhar agora essa entrevista realizada por Walter Pulga Jr. com o CEO da Klepper Weber. O Brasil vive já há muitos anos dificuldade com armazenagem de grãos, principalmente com silos estáticos, como se chama no mercado. Eu tenho aqui comigo o CEO da Klepper Weber, a maior empresa fabricante de silos estáticos do Brasil, que comenta sobre as deficiências de armazenagem no país. Obrigado por ter aceito o convite, doutor Piero. Vamos falar sobre essa deficiência. O Brasil ainda tem muita deficiência de armazenagem de grãos? Sim, o Brasil tem um grande déficit de armazenagem de grãos, o que isso com certeza coloca uma pressão nos diferentes setores, né? A produção de grãos da última safra foi 270 milhões, e a capacidade de armazenagem está em torno de 180 milhões. Então, aí nós temos entre 80 e 90 milhões de déficit de armazenagem. Isso coloca muita pressão primeiro sobre a logística, né? Porque no momento da colheita tem que se fazer escoamento da safra, coloca uma pressão sobre os fretes e sobre toda a infraestrutura. Em segundo lugar, eu acho que o principal impacto é também sobre os produtores rurais, que pelo fato dele não ter armazenagem na origem, ele acaba perdendo eficiência, ele deixa de capturar ganhos adicionais que ele poderia ter, tanto na questão de ter um produto padronizado com melhor preço, tanto na questão também do frete, como acabei de falar, e quanto à questão do tempo, ele poder gerenciar o melhor momento dele fazer a venda do produto.
Sua empresa atua nesse ramo e o governo, para apoiar empresas como a Kepler Weber, tinha um programa de financiamento para armazenagem, né, para a construção de armazéns. Esse financiamento é suficiente para atender a demanda do mercado? Eu acho que o ponto é que o Brasil sempre sofreu também com uma falta de capital, né, de financiamento de longo prazo. E isso tem criado uma dependência muito do BNDES. O lado positivo que eu acho é que nos últimos anos, e acreditamos também nos próximos, que com uma taxa de juros mais baixa, mais razoável e condições melhores, nós estamos vendo um interesse muito grande do setor privado em financiar esse tipo de investimento. Então, nós acreditamos que, além do BNDES, nós teremos também nos próximos anos outras ferramentas para financiamento de bens de capital. Crescimento foi bom agora em 2020, mesmo com a pandemia? Sim, o agronegócio foi muito bem durante o ano passado, a última safra, e também estimamos que este ano também vá bastante bem. Então, isso acabou impactando bem os nossos negócios, o produtor capitalizado, né, com a demanda robusta global de commodities, preços bons de commodities, acabaram impactando muito bem o agronegócio. As nossas vendas cresceram 15% em 2020, comparada com 2019, e o lucro líquido 10% em relação a 2019. Então foi um ano bom, um ano de bons negócios, e estamos bastante otimistas também com 2021. Começamos bem o ano, com uma carteira que nos coloca numa posição boa para o primeiro semestre, e vamos aguardar a próxima safra, que começa aí dia 1º de julho. A perspectiva, a princípio, é desse avanço de armazéns no país, né? O senhor acredita nisso agora em 2021? Eu acredito porque a demanda está aí, né? Temos uma demanda reprimida, como falamos aí, esses 80 milhões de toneladas. O Brasil precisa ter uma logística mais eficiente, a gente está vendo alguns movimentos importantes de logística, né? Tanto na Ferrovia Norte e Sul, a partir de Porto Nacional para o Porto de Itaqui, quanto a Rumo, investindo aí para trazer a partir do sul de Goiás e do Mato Grosso, do sul do Mato Grosso, soja aqui para o Porto de Santos. Ela está construindo 2 terminais, um já está concluído em Rondonópolis, o outro em Rio Verde, dos quais nós participamos. Então, nós acreditamos que tem muito a ser feito. E estruturalmente, o agronegócio brasileiro está muito bem, nós somos muito competitivos, somos muito eficientes. Voltar àquela máxima do nosso setor, né, da porteira para dentro, somos muito eficientes, precisamos trabalhar da porteira para fora. Acredito que estamos começando a enfrentar esses desafios com essa questão da logística. Acredito que o produtor rural também está vendo os benefícios, o maior ganho que ele tem tendo armazenagem na fazenda ou próximo dela, para ele poder gerir melhor o negócio dele, ter maiores ganhos. Então, somos otimistas sim. E estruturalmente para os próximos anos, como falei, o agronegócio está muito bem posicionado e a demanda global desse tipo de commodities continuará em alta. Tem um volume grande de classe média, principalmente na Ásia, China e depois a Índia, chegando ao mercado. Isso com certeza vai aumentar a demanda de proteína animal, e estamos falando também de suínos, de frango principalmente, né? E isso aumenta a demanda de soja e milho com certeza. E há uma forte preocupação no mercado
da soja e do milho em torno dos fatores financeiros, em especial a moeda norte-americana, o dólar. E o dólar pode ter uma mudança mais evidente durante essa semana. Por que nós estamos dizendo isso? Há uma expectativa generalizada dos economistas no país de uma elevação até o final do ano de 2021 na taxa Selic para 4,6%. E há muita gente, eu falava hoje de manhã com alguns dos principais expoentes da economia brasileira, e eles apontavam o seguinte: pode haver nessa reunião do Comitê de Política Monetária Nacional, Copom, que encerra amanhã, começou hoje, encerra amanhã, pode haver já uma mudança na taxa básica de juros. Essa mudança na taxa básica de juros traria recursos do exterior. Trazendo recursos do exterior, coloca o dólar, teoricamente, colocaria o dólar com patamares mais baixos. Esse é um dos aspectos que vai influenciando diretamente o mercado do milho e também da soja. No fator milho, é importante lembrar que o valor da cotação vem muito alto, entretanto, o produtor adquiriu insumos com dólar lá em cima, então precisa fazer essa conta muito bem feita, e é por isso que eu mostro agora como é que vem o dólar comercial, e o dólar comercial vem com queda de 1,02% a R$ 5,58. Há uma acomodação no mercado financeiro neste momento, trazendo a moeda norte-americana para baixo. Em relação aos elementos que estão ligados à soja e milho, não é uma semana que nós esperamos muitas mudanças. Elas estão ali meio que paradas na comercialização, muito que esperando também o posicionamento do dólar. Bom, essas são as informações finais aqui do Agricultura BR, mas antes de encerrar o programa, eu quero falar a respeito de uma grande atração que nós vamos ter já na próxima semana. Nós vamos ter na próxima semana o De Olho nas Estrelas, que vai trazer uma série de leilões, vários eventos com muita qualidade e oportunidades para o pecuarista brasileiro. E é por isso que nós vamos viajar agora, nós vamos até a sede da Connect Leilões. Vou conversar agora com o Luiz Alberto Tomé, é a primeira vez que ele participa aqui do Agricultura BR. Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós normalmente não falamos de leilões aqui nessa edição do Agricultura BR, e eu quero saber como é que vai ser essa semana. São 3 dias aí de grandes eventos para a pecuária brasileira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano Reis. Boa tarde a todos os telespectadores do Agricultura BR aí, do canal do Boi. Como o Fabiano já falou aí, será 3 dias, um evento ímpar aí, né? O primeiro Semana de Olho nas Estrelas. Iniciaremos na segunda-feira, no dia 22 de março, com as fêmeas Nelore. No dia 23 de março, na terça-feira, os reprodutores Nelore, e no dia 24, na quarta-feira, os animais da raça Cindy. Os promotores, assim bem como os seus convidados, não mediram esforços, colocaram o que há de melhor nos seus plantéis. Evento esse que é organizado aí pelo Terra Pecuária, do nosso amigo Flávio Venâncio, né? Capitaneado aí pela Carvalho Assessoria, pelo Bulinha, certo? E com a organização nossa aí da Connect Leilões também, certo? Em parceria aí, canal transmissão pelo canal do Boi, né? Temos vários animais aí que vamos estar durante a semana inteira comentando, falando, fazendo uma breve apresentação para o amigo de casa aí do que nós vamos estar, da qualidade genética que nós vamos estar ofertando ao mercado, ok? Eu quero pedir aí para o pessoal do canal colocar para a gente aí, lá na pasta das fêmeas, o lote número 4, por gentileza. Coloca o lote número 4 para a gente, de um dos promotores do evento. Esse evento está recheado de coisa muito boa, animais muito bons, tá? Muita genética, animais com avaliação, temos novilhas, temos precoces, temos vacas doadoras, temos touros para repasse. Se o canal estiver achando aí para nós aí, é o lote 4, tá? Lote 4, tá aí, ó, chegou para nós, ó, participação mais que importante aí da Fazenda Camparino. Um abraço, seu Zé Humberto Vilela e toda a equipe lá. Eva da Camparino, ela é rearmadora em vaca Playboy da Matinha. Deca 1% na BCZ e top 3% na NCP, tá? Ela segue prenha do Calibre Camparino. Olha aí quanta qualidade nesse pacotão aí, nessa novilha. E olha que qualidade desse animal, né? Costelas bem arqueadas, ossatura,
estrutura óssea fantástica, né? Vamos dizer assim, musculatura evidente, né? Com previsão de parto para junho de 2021, ó, vai parir aí no inicinho aí da estação de monta, né? Vai antecipar a sua estação de monta na sua casa aí, ó. Detalhe, hein? Olha aí, qualidade racial desses animais, né? Tá aí o lote 4, a participação da Camparino. Pode colocar para nós aí já também na sequência o lote 5. Já pode colocar para nós aí o lote 5, mais uma fêmea aí, participação da Camparino, agora moxa, né? Que a ordem aqui do leilão Estrelas, o evento Estrelas, é funcionalidade. Animais muito bons, animais muito férteis, né? Touros aí, matrizes. A ordem é funcionalidade dos melhores criatórios aí, tá? Segundo lote aí, a apresentação da Camparino, lote 5, uma filha do calibre em vaca Falcon da Camparino. Também DECA 1 no PMGZ, top 8% na NCP. Prenhe do bronze da Camparino, com previsão de parto para setembro de 2021. Então o amigo que está em casa aí, o pecuarista, já está vendo aí, né? Pare tudo dentro da estação, né? Então olha a qualidade desses animais, olha a qualidade dessa novilha que a Camparino nos traz, ok? Então vamos pedir agora aí, dando sequência, vamos trazer agora outro promotor aí, Terra Brava Agropecuária, o lote número 6. Pode colocar para nós aí o lote número 6. Olha aí, excelente animal também que a Terra Brava nos traz aí, uma novilha aí precocinha, né? Precocinha, filha do Rei Armador em vaca 1070 da Terra Brava, DECA 1 também no PMGZ. Olha a qualidade e avaliação genética desses animais que os promotores traz pra gente. DECA 1 no PMGZ, top 6 na NCP, segue prenhe do Doutor. Tá aí, participação da Terra Brava. Vamos lá, seguimos mostrando mais animais da Terra Brava. Pode colocar o lote 7 para nós na sequência aí. Vamos aqui nessa entrada que nós tivemos, essa oportunidade que nós tivemos, vamos mostrar uns lotes de fêmeas. Logo mais entraremos com lote de machos. Pode colocar o lote 7 para nós aí. Lembrando que o leilão será as fêmeas será no dia 22 de março, ok? E os machos no dia 23 de março, às 20 horas. O leilão do Cindy fica na quarta-feira, às 20 horas também, ok? Eu pedi o lote errado, canal. Pode colocar para nós o 8 aí, tá? É o lote 8. O lote 8, mais uma participação da Terra Brava aí, ó. Isso aí, ó. Show de bola. Mais um animal também, outra fêmea aí do Mistério da Terra Brava, em vaca 1070 da Terra Brava também. Segue prenhe do Sertanejo. Então aí, ó, o amigo de casa vai vendo o que é a qualidade deste evento, né? Que foi aí capitaneado com muito esforço aí pela Carvalho Assessoria, pelo Bulinha, né? Olha aí a qualidade desses animais aí. Como eu falei no início, os promotores, assim como os convidados, não abriram mão de ofertar muita qualidade, muito melhoramento genético para os pecuaristas. Então tá aí mais um animal da Terra Brava aí. Vamos agora pedir um animal agora da Guadalupe. Põe para nós aí o lote 14. Põe para nós o lote 14 aí. É uma fêmea da Guadalupe, olha aí, excelente animal também, couro solto, uma caracterização racial fantástica também, novilha novinha aí, de um dos promotores aí do evento, a Guadalupe, né? Agora eu vou pedir já na sequência aqui um lote quádruplo da Mundo Novo. Eu tenho aqui pelo número do registro, mas o canal já vai me ajudar já aí. É o C2919, a C3061, a C3061, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Já achei, lote 28, canal. Canal, isso aí, ó, chique.
Olha aí, ó, participação especialíssima aí, ó, convidado especial aí, Fazenda Mundo Novo. Ó, 2 filhas do Pataxó, uma filha do campeão da Mundo Novo, todas prenhes do Tucano da Mundo Novo, com previsão de parto para agosto e setembro de 2021 agora, ó. Pare dentro da estação aí, olha a base de genética que o amigo vai levando aí para casa aí, novilhada muito caracterizada também, o que há de melhor aí no melhoramento genético aí, os promotores aí, a Terra Brava Agropecuária, Fazenda Camparino, Fazenda Jacamim, já vamos estar apresentando também mais animais aí, Fazenda Jacamim, Fazenda Guadalupe, no Cindy temos o Cindy Castilho, temos o Cindy OT de convidado, temos o Hélio Correia Assunção no Nelore Pintado e temos também aí Nelore V3 no Nelore Pintado, Nelore VRJO, Zé Olavo Borges, ou seja, muita qualidade mesmo que estaremos ofertando para os amigos aí a partir de segunda-feira, o leilão das fêmeas às 20 horas, no dia 23, na terça-feira, o leilão dos machos e na quarta-feira, o leilão do Cindy. Estaremos por conta da raça Cindy na quarta-feira. Bom, é isso aí, acho que conseguimos já dar uma pequena explanada para os amigos de casa aí. Se o canal quiser devolver para mim, eu já vou passar a bola para o nosso companheiro lá. Vamos ter mais entradas durante o dia aí, e aí nós vamos estar apresentando lotes de outros promotores e de convidados também, ok? Então, devolvo para você aí, meu amigo Fabiano, obrigado pelo espaço, tá? Agradecemos a você aí pelo espaço aí cedido para nós aí, para apresentar para o Brasil essa qualidade toda que será o evento Semana de Olho nas Estrelas. Obrigado, um grande abraço a você e a toda a equipe da Connect Leilões. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde. Volto logo mais na terceira edição às 16 horas. A todos um grande abraço e até lá!